Bem, vamos lá então, né? Então acaba todo mundo aí. Então, na última aula, então, nas últimas aulas, né? Tá todo mundo tranquilo aí, né? Então, nas últimas aulas, nós falamos sobre as transformações gasosas, tá? Eu tinha que ter falado assim, né? Por combinação com Érica, até um pouco menos, né? Mas eu não consigo, porque eu puxei todas elas, assim. É, por que eu juntei essas transformações gasosas com o conceito de trabalho que eu vou tratar hoje? Vou tratar hoje não, né? Eu já venho tratando e hoje eu vou mostrar a parte gráfica, beleza? Então, a química trabalha com transformações isotérmicas, a física também. Então, já comecei a abordar a isotérmica falando de energia. Senão ia ficar igual a química, e eu teria que voltar depois para falar de energia da primeira lei da termodinâmica. E eu evitei isso, ok? Beleza. Isobárica, mesma coisa. Fiz uma análise energética dela também, né? Apliquei a primeira lei da termodinâmica, que significa? Olhar se existe trabalho, se existe variação de energia interna, quando eu estou ganhando calor, o que acontece. Inclusive, né, a isotérmica não tem variação de energia interna, a isobárica tem tudo que você puder imaginar, né? Ela tem variação de energia interna, tem trabalho, pode ganhar ou perder calor. E a isovolumétrica, ela não varia o volume, né? Então não tem trabalho, né? Não tem trabalho. Mas tem as outras coisas, pode ganhar ou perder calor, tem troca de calor, tem variação de energia interna, só não tem trabalho, né? E a última, não menos importante, a diabática, que foi falada na última aula, que é uma transformação onde as três grandezas, pressão, volume e temperatura, elas mudam, as três mudam, só que a palavra diabática significa não há troca de calor. Então, até prometi começar a resumir, jogar tudo numa tabela, eu vou fazer isso no finalzinho da aula, tá? Então, isotérmica não tem variação de calor, perdão, de energia interna. Isobárica tem tudo. Isovolumétrica não tem trabalho e a diabática não há troca de calor. Então, na ordem, se você pegar a primeira lei da termodinâmica, na ordem seria não há troca de calor, não há trabalho, não há variação de energia interna na isotérmica. Beleza? Então, para ficar diferente da química, né, e avançarmos no conteúdo. Senão eu ia ficar preso, né? Geralmente eu e Eric fazemos o seguinte: ele fica com as três transformações e eu fico com a diabática para frente, tá? Mas eu preciso de passar rapidinho pelas três primeiras para falar de energia, que a química não vai falar, tá? Então foi isso aí que eu fiz, beleza? Aí ficou faltando o quê? Ficou faltando, opa, quem der, não é por hoje é só não, nem começou. Então ficou faltando trabalho e resumir tudo na minha tabelinha lá, né? Eu tenho uma tabela para resumir todo, todas as características mais importantes. Eu falei que na próxima aula seria. Eu vou preencher essa tabelinha aqui. Falei que na próxima aula seria iniciar com a matéria do terceiro ano, mas não. Eu ainda preciso de pelo menos uma aula para fechar esse conteúdo aqui, resolvendo só exercício. Não vou dar conta de começar hoje, tá certo? Então, vamos lá, né? Então tá aí. Eu vou pegar uma situação como essa daqui, tá? Para calcular trabalho, calcular variação de energia. Beleza? Então, bem, como eu vacilei na gravação na aula gravada, o que eu fiz na aula, só para registrar? O que eu fiz? Eu preenchi essa tabela aqui, tranquilos? Eu preenchi essa tabela, tá? Eu calculei trabalho, né? Eu calculei trabalho, que eu posso voltar aqui e calcular de novo, e preenchi toda essa tabela aqui, tá? Então, passando rapidinho por essa tabela, o que eu fiz? Peguei a primeira, a isotérmica, transformação isotérmica. Então, vou na legenda azul, né, que vai ser se eu ganhar calor. Se eu ganhar calor, o que acontece? Bem, se eu ganhar calor, eu vou agitar, eu vou
Como é isotérmica, eu não posso agitar mais, eu não posso aumentar a energia interna, como eu já disse, já destaquei as três coisas mais importantes aqui. Não posso aumentar a energia interna, não posso variar a temperatura. Então, se eu ganhar calor, eu tenho que usar ele para quê? Para expandir o nosso, né? Deixa eu até destacar aqui, para expandir o nosso gás. E expandir o gás, aumentar o volume, significa o quê? Diminuir a pressão, que são inversamente proporcionais. Né? Isso tudo porque eu não posso mexer na temperatura, então eu tenho que gastar essa energia. Se eu estou gastando essa energia, eu estou realizando um trabalho positivo. E o contrário é verdadeiro. Se, por exemplo, se eu perder calor, o que eu vou fazer? Não posso mexer na temperatura, porque perder calor, opa, vou ficar com frio, vou diminuir a temperatura? Não. Aí ele vai lá, reduz o volume. No que ele reduz o volume, ele aumenta a pressão. Beleza? A outra coisa é que isso aqui implica em que não existir, não ter, não variar a energia interna implica em que? Implica que, baseado na primeira lei da termodinâmica, né, todo o calor que eu ganho ou perco é usado exclusivamente para quê? Para trabalho. Uma vez que eu não posso variar a temperatura, tem que usar essa energia para o trabalho. Beleza? Vou passar mais rápido aqui porque, né? Bem, na isobárica, a isobárica tem tudo, né? Então vou na legenda de azul aqui. Se eu ganhar calor, tá certo? Vou até tentar mudar aqui. Se eu ganhar calor, eu faço o que com esse calor? Utilizo esse calor para expandir. Se eu expandir, meu trabalho é positivo, né? A pressão não pode mudar. Então, se eu estou expandindo, estou ganhando calor, consequentemente minha energia interna vai aumentar, né? Energia interna positiva. Se eu perder calor, vou contrair, né? Que vou ficar com menor velocidade, menor vibração, ou seja, temperatura, confirmando aqui a menor temperatura, menor energia interna, porque eu estou contraindo trabalho negativo. Beleza? Beleza. Ficar bem colorido assim, né? Na isométrica, ótimo, volume constante. Então, quem que não existe, trabalho. Então, todo o calor que eu ganho ou perco, ele tem um destino apenas, que é a energia interna. Então, se eu ganhar, automaticamente minha energia interna aumenta. Se a minha energia interna aumenta, minha temperatura também, né? Se eu aumentei a temperatura, o volume não pode mudar, pressão aumenta. E sempre, né? Esses dois são proporcionais. Ó. Observe que quando eles podem variar, né? A primeira aqui não pode não. Quando eles podem variar juntos, eles são proporcionais. Beleza, em contrapartida, se eu perder, automaticamente vou diminuir a energia interna, que significa diminuir temperatura. Se eu diminuir vibração, velocidade, eu vou diminuir pressão. Beleza? E última situação aqui, né? É a diabática, não menos importante. A diabática não há troca de calor. Então, se você aplicar a primeira lei, aí depende, né? Se aplicar a primeira lei, ó, como eu fiz aqui, ó, observe aqui. Se você for falar de calor, calor é o contrário de energia interna. Se você for falar de energia interna, é o contrário de trabalho. Então tá. Então eu não posso trocar calor. Beleza. Se eu expandir, aumentar de volume, se eu não posso ganhar calor, eu vou fazer isso às custas de quem? De onde que vai vir energia para poder expandir? Se eu não posso trocar calor com ninguém, ninguém pode me dar calor. Então eu tiro da minha própria energia. Eu diminuo a energia das moléculas, diminuindo a temperatura, né? E utilizo essa diminuição de temperatura, essa energia, para expandir e realizar trabalho. Se eu expandir, meu trabalho é positivo. Só que como eu usei da minha própria energia, minha energia interna é negativa. Ok? Aqui eu já risquei demais. Então, outra coisa, e se eu contrair? Né? Exemplo seria a bomba de bicicleta. Expandir é o desodorante. Né? Se você apertar uma seringa contendo ar, né? Gás ou ar, né? Você reduzir o volume, o que vai acontecer? Você vai aumentar a temperatura, essas moléculas vão ficar mais
confinadas, você apertou ali, vão colidir mais, vai aumentar a pressão, né, porque diminuiu o volume. Então, se aumentou a temperatura, aumentou quem? Mais importantezinho aqui, ó, aumentou a energia interna. Então, esse aqui você tem que tomar cuidado, porque você chega à conclusão, usando a primeira lei da termodinâmica, que está aqui, ó, que eles têm sinais contrários. O que sobrou, que é energia interna e calor, tem sinais contrários, ok? Tem sinais contrários, beleza? E como eles têm sinais contrários, tem que tomar muito cuidado na hora de analisar. Então, se o trabalho for positivo, né, volume também, a minha energia interna é negativa. Se o meu volume for negativo, consequentemente o meu trabalho também, então minha energia interna é o contrário, é positivo. Beleza? E eu fiquei devendo, acho que o trabalho aí, né? O cálculo do trabalho. Literalmente do trabalho. Tá? Que eu peguei um gráficozinho aí para calcular trabalho. Beleza? Não foi esse, né? Eu peguei esse aqui para calcular trabalho. Beleza? Eu vou passar por isso aqui rapidinho, tá? Eu vou fazer isso em outras aulas, tá? Então nessa, como teve um probleminha na gravação da aula, eu vou só indicar como que se faz e numa, numa futura oportunidade aí, eu faço o cálculo em alguns exercícios, né? Aí fica registrado isso então, beleza? Bem, aqui o que eu fiz? A minha proposta foi, tá? Vou fazer de novo que fica difícil aqui de voltar atrás para saber o que foi que eu errei. Então, primeira coisa, eu estou falando de um ciclo, tá? Estou falando de um ciclo. Ou seja, eu estou saindo das condições de ar, né? Condições, eu falo assim, pressão de ar, volume de ar, temperatura de ar, e estou voltando para a mesma situação. Eu vou passar por outros fontes, B, C, D, mas vou voltar para A. Então, primeira coisa que eu quero, gente, calor de A, trabalho de A até B, tá? Segunda, que eu quis, né, que eu calculei lá, trabalho de B a C, beleza? Então, isso aí. Terceira, trabalho de C para D. Quarta, trabalho de D para A. E quinta, trabalho total. Tá certo? E tem uma outra maneira de se calcular esse trabalho total aqui de forma direta. Beleza? Então tá. Primeira coisa, trabalho de A até B. Eu calculei essa área aqui, ó. Tá? Vocês vão lembrar que eu não posso usar essa unidade aqui, que é litros. Então eu multipliquei por quanto? 1 litro, galera, é 1 decímetro cúbico. Isso significa que eu tenho. E 1 decímetro cúbico é 10 a menos 3 metros. Então essa unidade eu tenho que multiplicar ela por 10 a menos 3 para ficar na unidade correta, que é metros cúbicos, porque a pressão também está em metros cúbicos. E não esqueça que aqui também tem um 10 à quinta para acrescentar nas contas. Então de A até B basta calcular essa área de verde, tá? Então você vai calcular a área de verde ali para mim, ó, tá? Vou calcular aquela área ali. Vou calcular só essa daqui rapidinho, tá? Que é o trabalho de A a B, vai ser base vezes altura. Só que a base é de 2 para 4. Perdão, de 2 para 6, né? Falei, só que vezes 10 a menos 3. Vezes a altura. Quem que é a altura? Só um aqui, né? 1. Só que é 1 vezes 10 a quinta. De onde saiu a 10 da quinta? Daqui, ó, da unidade. Tá? Então, o meu trabalho aqui de A até B, ele ficou o quê? 4 vezes 1 vezes 10 a 2. Ou seja, 400 joules. Tá? 400 joules. De B para C, teve variação de volume. O volume ficou o tempo todo 6. Então, zero. Agora, de C para D, não. Realmente tem essa área toda aqui para baixo. Inclusive essa daqui, ó. Como se não existisse mais nada.
tem que ir até lá embaixo, até o eixo X, sempre. Então eu calcularia aquela área toda que também é base vezes altura, só que observe que você está saindo de 6 e pulando para 2. Então é a compressão. Compressão. Beleza? Compressão, galera. Tranquilo? Então é um trabalho negativo. Só que é igual àquela área lá. Tá certo? Aí você vai calcular. Só que você não pode esquecer que é um trabalho negativo. De D para A, mesma coisa. De B, C. Né? Não tem variação de volume. E o total, você faz o que? Soma todo mundo. Se você calcular aqui, você vai achar um trabalho negativo de 1.200 que eu fiz lá na aula, tá? Só deu um probleminha para gravar lá. Aí se eu somar tudo isso aí, né, vai ficar 400 joules mais os zeros, menos 1.200, mais o último zero, enfim, né, vai dar um valor final aqui negativo de 800 joules. Porque o sentido, eu falei lá na aula, o sentido aqui, ó, das transformações cíclicas é anti-horário, e anti-horário é negativo. Beleza? Outra coisa que eu poderia ter feito, resumido tudo e calculado, muita atenção, que vai virar uma burrisqueira danada aqui agora, só a área interna. Só a área interna. Se perguntasse diretamente só o resultante, né, o total, tanto faz, eu calcularia a área interna. Ok? Uma outra coisa que eu calculei na aula, que eu falei na aula, foi variação de energia interna. Como você saiu de A e voltou para A, então você voltou para as condições iniciais. Então quer dizer que no ciclo não há o quê? Não há variação de energia interna. Então se você aplicar a nossa primeira lei da termodinâmica, que é energia interna mais, né, calor, é igual a energia interna mais trabalho, não existe energia interna e todo o seu calor vai ser usado para trabalho. Só que você observou que o seu trabalho resultante foi negativo? Então quer dizer que você perdeu no final das contas um bocado de energia aí, beleza? Durante o processo. Tá? Você ganhou um pouquinho aqui de A para B, mas depois você perdeu muito de C para D. Beleza? Tranquilos? Bem, então foi resumidaço, tá? Em função do probleminha que eu tive aí na gravação, tá? Não foi gravado. Tudo beleza? Tudo tranquilo? Então, lógico que eu demorei bem mais, expliquei isso aqui bem mais, mas não vai faltar oportunidade de fazer isso, tá? Em alguns exercícios de física. Beleza, galera? Então, lamento aí o probleminha aí.